desde que o mundo surgiu, desde que o mundo começou, né, que a gente tem ali os primeiros relatos do mundo, da existência do mundo, existe uma luta sendo travada. Essa luta, desde que o mundo é mundo, que vem sendo travada é entre o bem e o mal. Existe uma luta, duas forças ali, constantemente lutando, bem e o mal. Então, se a gente for parar para analisar desde o início ali, né? O mundo foi criado, Adão e Eva, tudo fluindo ali, o bem pairando, até que acontece a queda, e aí o mal entra ali no mundo. E aí, se você for ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai sempre visualizar em cada capítulo ali essa luta sendo travada do bem contra o mal. Inclusive, quando a gente vai ler as histórias dos reis de Israel, a gente vai perceber que Israel teve muito mais reis ruins, reis maus, reis ali que entregaram seus corações para o inimigo, do que reis bons, do que reis, por exemplo, como Davi, como Salomão. A gente vai ver poucos. A maioria dos reis ali, eles foram maus, né? A gente vai percorrendo. Então, essa briga, né? Essa batalha entre o bem e o mal existe desde o início e vai sempre existir. Até os últimos dias ali, quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê que realmente Deus ele triunfa ali, né? E a gente vai viver na Nova Jerusalém, que lá realmente não haverá o mal, mas durante a nossa trajetória, a nossa jornada, a gente vai viver aí constantemente sobre ataques, né? Vivendo essa disputa aí, essa guerra entre o bem e o mal. O adversário, ele sempre vai surgir de uma oposição. Oposição é a palavra que alimenta o adversário. Sempre vai surgir de uma oposição. Sabe como o inimigo se constrói? Vamos pensar aqui nessa palavra inimigo. Não vamos olhar para o inimigo das nossas almas agora. Vamos primeiro refletir sobre a concepção ali da palavra inimigo. O inimigo ele se constrói com a soma de duas palavras. É a oposição e a rebeldia. Oposição e rebeldia. Então, quando você tem uma oposição, ou seja, algo ali se opondo a você, você vai ter uma construção de um inimigo. Agora, quando essa oposição ela está associada a uma rebeldia, a soma desses dois fatores, oposição e rebeldia, traz o inimigo que nós conhecemos, né? Então, se a gente for olhar ali para a história da humanidade, se a gente for ler Ezequiel ali, que a gente vai ter ali um vislumbre de como o Satanás caiu, né? O Satanás era um anjo de luz, ele exercia um cargo importante dentro da hierarquia celestial e ele decidiu se opor a Deus. Então, quando ele decide se opor a Deus, ou seja, uma oposição, primeiro ele começa a se opor, depois ele se rebelia. E a oposição com rebeldia trouxe uma expulsão daquele ambiente onde ele tinha ali total influência, né? Ele sai, ele é expulso dali, e ele vai para um outro lugar, um outro ambiente, e passa a se tornar um adversário. Então, oposição com rebeldia são as duas palavras ali que caracterizam o nosso adversário, tá? Então, isso é importante eu explicar para vocês, porque quando a gente olha na ótica do adversário e associa essas duas palavras, fica até mais fácil, né? Mas, muitas vezes, a gente traz oposição e rebeldia para as nossas vidas também. A gente decide ali ser rebelde, a gente decide se opor a algo que a gente sabe que é bom, mas a gente não quer mais. Ah, não cansei disso. Estou aqui enjoado. E aí, quando você atrai para si oposição e rebeldia, você começa a caminhar de mãos dadas com o dono da oposição com rebeldia. A pessoa que absorveu essas duas características, essas duas forças, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quais são as três formas mais emblemáticas ali, as formas mais
notáveis de ataques do seu adversário. Claro que existem várias formas, tá, pessoal? Eu poderia aqui elencar inúmeras formas, mas eu vou trazer 3 formas características do ataque do seu adversário, do meu adversário, para que você comece a identificar, tá? E a gente vai destrinchando aqui a nossa reflexão de hoje. A primeira forma de ataque do seu adversário e do meu adversário é na mente. Na mente, tá? O inimigo, ele ama atacar a sua mente. Na realidade, a mente é o solo fértil, se você permitir, para uma ação maligna, para uma ação do inimigo, tá? Geralmente, o inimigo ele vai acessar a mente. Olha que incrível isso, tá? Geralmente, o inimigo vai acessar a mente em espaços que eles não são utilizados pelo cérebro. Espaços ali que estão ociosos. Por isso que existe aquela frase, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Então, a sua mente, quando ela está ali em constante movimento, não sobra espaço para ela sofrer um ataque, porque ela já está ali em constante movimento. Agora, quando ela tem espaços ali dentro da sua mente que permitem esse ataque, o inimigo entra ali e ele ganha um terreno, depois ele vai aumentando esse terreno, e aí a gente vai ver um pouco mais lá na frente sobre isso, tá? Então, essa visão de mente vazia, oficina do diabo, é muito real. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4, 26 a 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem, termina assim, e não deem lugar ao diabo. Então, quando a sua mente está desocupada, você vai abrir uma porta para quem não deveria acessar. Agora, isso é muito interessante, tá? Porque o oposto disso acontece a mesma coisa. Então, assim, quando a sua mente está vazia e você ali está, poxa, sem produzir, mente está vazia ali e tudo, talvez você já tenha passado por isso, você vai notar que você vai estar cheio de pensamentos. Porque parece essa falsa sensação, minha mente está vazia, então não vou ficar pensando em nada, não vou ficar preocupado, estou com a mente vazia. Não. Você fica com a mente vazia, começa a entrar uma série de pensamentos ali, e aqueles pensamentos começam a lhe sabotar. E o oposto também. Quando você está com a mente cheia ali, cheia de afazeres, aquele negócio assim louco, aquela loucura que você não consegue nem olhar para o lado, você só olha para frente ali e parece que olhando ali para frente você não consegue enxergar nada, tá tudo embaçado. Mesma coisa. Provavelmente a mente um dia estava vazia, tinha uma porta ali, essa porta foi aberta, o adversário entrou, começou a inserir vários pensamentos ali ruins, esses pensamentos tomaram uma proporção gigantesca e você está com a mente cheia agora, mas cheia de pensamentos ruins, né? Então, uma mente ocupada em demasia por coisas erradas é igual ou pior do que uma mente desocupada, tá? E aí, como evitar isso, né? Eu falo que a mente, ela deve semear, mente, tá? Ela deve semear, ou seja, eu vou jogar sementes ali, ela deve colher e ela deve usufruir da colheita, sempre com o entendimento que Deus é o provedor. Então, você quer fazer um exercício para entender se a sua mente ela está conectada com Deus, sua mente ela semeia com ideias ali, pensamentos, visões, direcionamento, ela semeia, ela colhe, ou seja, ela visualiza ali uma colheita daquela semeadura, uma colheita boa, ela usufrui da colheita, porque muitas vezes as pessoas colhem, mas não usufruem. Colhem, mas entregam ali a colheita para alguém, não usufruem da colheita, usufruem. E, por fim, ela entende que todo esse movimento de semeadura, colheita e usufruir tem total conexão com Deus, que é o provedor de tudo. Então, esse ciclo de semear, colher e usufruir, ele vai quebrando
o ciclo contrário de pensamento de que eu não consigo semear, ou se eu semear eu colho ruim, ou se eu colho eu não consigo usufruir dessa colheita, e se eu não estou usufruindo dessa colheita, não é Deus que está me abençoando. Então, é o oposto disso. E essa batalha está aqui, ó, no campo da mente. Então, antigamente, era muito comum, quem é de igreja há mais tempo, a gente via, no contexto da igreja, muitas manifestações demoníacas, a gente via muito isso, assim, era muito notório isso. Agora, quase a gente não vê isso. Tá? O inimigo ele mudou de estratégia. Ele está acessando ali o campo da influência, do argumento, das ideias, da mente, do poder, do status, né? Fruto de toda a movimentação de comunicação que a gente tem agora. Então, a gente precisa entender que, por mais que a estratégia tenha mudado, continua aonde? A batalha principal? Na mente. Se ele ganhar a sua mente, ele vai ganhar tudo relacionado à sua vida, o seu corpo, as suas emoções, as suas atitudes, as suas ações, a sua colheita. Então, ocupe a sua mente com coisas do alto. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, vamos lá. Eu estou elencando 3 situações de ataques do inimigo, certo? Do seu adversário e do meu adversário. O primeiro é a mente. A gente vai já falar mais sobre isso, tá? O segundo motivo de ataque do adversário é na saúde. Na saúde, pessoal. É impressionante como o inimigo ele usa a saúde para nos atacar. E aí existem problemas de saúde que você tem, que são permissões de Deus. Deus permite que você passe por esse problema de saúde para você aprender. Foi o caso de Jó. Deus não mandou a praga a Jó. Deus permitiu que Jó passasse por aquela situação. O inimigo foi até pedir permissão. Eu posso tocar na vida de Jó? E Deus falou, mas você não vai poder matá-lo. Deus permitiu, porque Jó foi ministrado diante de toda aquela experiência. Então, existem situações de saúde que Deus permite que você passe. Mas existem situações de saúde, problemas de saúde ali, que eles são contraídos por pura negligência nossa. Pura negligência nossa. Assim, poxa, não cuidei ali da minha saúde, eu negligenciei essa área, eu, sei lá, dormia tarde todos os dias, não praticava exercícios físicos, me alimentava super mal, tinha um hábito ali, uma rotina muito complicada. Então, fruto da minha negligência nessa área, eu obtive ali problemas de saúde. Da mesma forma, Deus permitiu para ensinar. Em ambas as partes, pessoal, em qualquer uma dessas duas situações, o adversário ele vai tentar de tudo para sugar suas forças. Tentar de tudo. Mesmo que seja algo que Deus permitiu e que ele lhe ataque ali, não por negligência sua. Você sofreu esse ataque ali na área da saúde, Deus permitiu. Ele vai lhe atacar de todo jeito ali para tirar suas forças, e se for uma negligência sua, ele vai atacar da mesma forma, tá? Esses dias, o Caio começou a sentir falta de ar. Começou a sentir falta de ar aqui em casa, e o Caio, dos 4, aqui em casa, é o mais saudável. Sim, eu passo o dia pulando, correndo, né? Assim, vai jogar futebol, você deixa ele 5 horas jogando futebol, ele joga 5 horas e tá lá jogando, né? Parece um robozinho, assim. Eu fico olhando e falo, meu Deus, esse menino não para um só minuto, né? E ele é muito saudável, assim. Quando tem as gripes, todo mundo fica gripado, ele não fica. Então, é impressionante, assim, a capacidade que ele tem de não ficar doente, né? É incrível isso. E aí, esses dias, ele começa a ficar com falta de ar, respirando assim, ofegante, tudo. Aí, passaram alguns dias, ele começou a alegar que estava sentindo dor no peito. Agora eu tô com dor no peito. Começa a respirar, tô com dor no peito e tudo, e começou a ficar mole e tal. Aí passou uma semana sem ir para aula. Falta de ar, dor no peito, começou a vir várias manchas no corpo e tudo.
e começou a ficar, assim, aquela criança que sempre fica pulando em casa, correndo, dando cambalhota, parado ali na cama. Eu falei, eita, esse menino. O cara, vamos brincar, não, quero ficar jogando videogame. Eu falei, eita, o negócio tá. Aí começa a vir, pessoal, uma série de pensamentos. Dor no peito, dor no coração, coração ampliado, sei o quê, problema. Crianças já tiveram crianças com esse problema, sei o quê. Aí a gente foi para uma fazenda, um hotel fazenda. Aí teve um surto aqui, né, em São Paulo, de uma doença aí que tinha nas fazendas, nem sei o nome dessa doença. Aí começa a vir, meu Deus, o menino estava na fazenda. Aí aconteceu alguma coisa, começa a vir um turbilhão de possibilidades, né? Aí vai no médico, faz isso, faz aquilo. Aí, por último, a médica chegou e falou assim, olha, tem que fazer uma radiografia urgente do coração e do pulmão para ver o que esse menino tem, né? Porque fez o exame de sangue, não tinha dado nada no exame de sangue, fazer uma radiografia urgente. Eu falei, pronto, né? Então, o médico pediu uma radiografia urgente. Aí, pessoal, eu fiquei tenso, sabe? A gente fez essa radiografia ontem à noite. Eu tenso. Aí, quando eu estava indo no caminho da radiografia, o Espírito Santo falou comigo. Aí Deus falou assim, ó, meu filho, desse jeito, Deus falou comigo, desse jeito, em pensamento, eu dirigindo, Deus falou assim para mim, ó, meu filho, você, sério mesmo, Deus falando comigo assim, ó, você está acreditando mesmo que seu filho está doente? Seu filho está com problema no coração? Você, sério mesmo, você está acreditando? Eu falei assim, não, Deus, meu filho sempre foi saudável, e eu declaro cura sobre a vida dele agora, em nome de Jesus. Eu olhei para a princípio e falei assim, o cara não tem nada. O cara não tem nada. Tanto que a gente foi para a clínica fazer o exame, né? Eu até postei falando para essa oração e tudo. E eu fiquei brincando com ele ali e tal. Como se nada tivesse acontecido. Ele fez o exame e tudo. E naquela hora, pessoal, numa fração de minutos, do meu caminhar no carro com eles, até chegar na clínica, a mudança de pensamento que eu tive ali, porque a minha mente já estava sendo ocupada, eu estava perdendo território ali, eu cheguei e falei assim, não, meu filho sempre foi saudável. Meu filho está curado, não tem nada, meu filho não tem nada, em nome de Jesus não tem nada. Eu falei, Priscila, o cara não tem nada. Aí ela olhou assim, eu falei, o cara não tem nada, beleza. Recebemos o exame hoje, não tem nada, pessoal. Nada, tá correndo aqui, jogando futebol, brincando. Do mesmo jeito, foi para aula, tudo certo, tudo perfeito, não tem nada, tá perfeito. Agora eu fico imaginando, se eu chegasse ontem nessa clínica e falando assim, caramba, meu Deus, esse menino com certeza está doente. Tem alguma coisa, o menino nunca ficou parado, ou, quer dizer, nunca ficou parado, o menino está com dor no coração, nunca esse menino teve dor no coração, que doideira. Vai fazer um exame, meu Deus, eu quero entrar médico, sei lá, não é nem um médico, não sei quem faz o exame. Fulano, mostra aqui o que esse menino tem, né? Parará. Já pensou, pessoal, se eu ficasse assim, é muito provável que a gente, assim, eu não vou dizer que a gente ia ter um problema com o Caio, mas seria muito provável que eu estivesse muito mal ali e que eu não tivesse esse testemunho para contar para vocês no sentido da fé. Poderia até ser que o exame tivesse dado nada, mas eu não teria usufruído da boa notícia, porque numa fração de segundos eu mudei a minha mente. Então, vocês entendem como é muito sutil? É numa fração de segundos ali. É num minuto que você vai para uma reunião e você fala assim, caramba, eu vou fechar um grande negócio agora. Ou você vai para a reunião e fala assim, caramba, tá tudo dando errado. Meu Deus, tomara que essa seja uma reunião que vai ser boa. É diferente de falar assim, meu irmão, eu vou fechar isso aqui e ponto final. Ou então, não tá dando tudo errado, mas tomara que seja bom. Então, a forma como eu vou entender e visualizar situações numa fração de segundos pode fazer toda a diferença para você ocupar um terreno ali que talvez de forma até inconsciente você tinha perdido e você reocupou aquele lugar, como eu fiz com o Caio, e está aqui. Eu estou usufruindo disso agora, tá? Então, o segundo motivo que o inimigo ataca muito forte a sua vida e a minha é na saúde. Por isso que quando a sua casa estiver passando por um problema de saúde, começa a declarar bênção. Né? Começa a declarar bênção, começa a declarar vitória. Claro que vai para o movimento, sim, de fazer os exames ali, de buscar os especialistas, como a gente fez, né? A não ser que Deus entregou uma palavra. Não vá para especialista, não. Ora aqui, declare, e eu creio, sim, que você pode impor as mãos ali e seu filho pode ser curado
Eu creio demais nisso. Mas é importante sim buscar esse pensamento. Porém, o que não pode é perder a fé. Perder a fé, perder o espaço ali. Porque se perder a fé, mente foi ocupada, e aí ela começa a se encher de pensamentos, como eu falei no primeiro exemplo, e aí a gente, para recuperar isso de novo, é muito difícil. Então, segundo motivo é a saúde. E o terceiro e último motivo, esse é duro, viu, meus amigos? Acho que vocês já passaram por esses ataques. Acho que é impossível alguém no mundo não ter passado por esses ataques, mesmo as pessoas que têm abundância, que é as finanças. Finanças, pessoal. Terceiro motivo, como eu falei, existem vários motivos de ataque, eu estou elencando os três, que eu julgo os mais reais no mundo que nós vivemos hoje, tá? O terceiro são as finanças. Finanças, tá? E aí, quando Deus falou comigo, né, olha, o terceiro motivo é finanças e tudo, eu falei, Deus, mas me dá um plano de fundo aqui disso, né? E aí Deus me levou lá para o Jardim do Éden, para o primeiro ambiente ali relatado na Bíblia, Jardim do Éden, tá? Pessoal, por que vocês acham que na primeira criação de Deus tinha tudo? Se você for parar para pensar, o primeiro ambiente que Deus criou tinha tudo, tudo, toda provisão, saúde, recursos abundantes, tudo. Por que vocês acham que tinha tudo na primeira criação de Deus? Tudo ali disponível, tudo acessado. Porque o desejo de Deus é que você tenha todo o suprimento necessário para viver feliz em abundância. O desejo de Deus é que você tenha tudo que seja necessário para você viver feliz em abundância. Ah, Diego, sério, sério. É só a gente olhar as primeiras linhas da Bíblia. A criação do mundo. Tinha tudo. O homem e a mulher tinham tudo ali, tudo disponível. Então, esse desejo de Deus permanece. Agora, o que foi que aconteceu para o homem e a mulher, entre aspas, perder essa abundância natural? A dispersão. A dispersão. Então, a dispersão, ela gera pobreza, vergonha e excesso de força para conquistar algo que não precisava de um esforço gigantesco para conquistar. Olha que loucura isso. Ó. O homem e a mulher estavam vivendo no Jardim do Éden com tudo, todos os recursos, a abundância, tá? Aí a mulher vai lá e se dispersa, convida o homem se dispersa, os dois caminham ali, comem do fruto do bem e do mal. E o que acontece depois? Eles sentem vergonha, eles passam a sentir vergonha, eles ficam pobres. Por que eles ficam pobres? Pobres de recursos? Não apenas isso. Porque como eles passam a ter vergonha, eles começam a entender que eles não são mais dignos de receber tudo aquilo que eles tinham para receber. E aí, eles passam a fazer o que agora? O que Deus fala? Agora vocês vão ter que se esforçar. Do suor do seu rosto, você vai ter que colher. Então, eles passam agora a colher. Eu acredito que eles passaram a colher até menos do que quando eles colhiam sem se esforçar. Eles passam a colher menos se esforçando mais. Olha que loucura isso. Por quê? Por causa de uma dispersão. Então, a dispersão, pessoal, gera pobreza. Gera pobreza, vergonha e excesso de força para conquistar algo que não precisava de esforço gigantesco para conquistar. Eu penso que quando Deus traz essa história na Bíblia, né, e Deus dá esse livre-arbítrio para o homem e para a mulher e eles caem, e às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus, por que esses infelizes caíram lá no Jardim do Éden? Porque se eles não caem, a gente estava aqui bem na fita, né? Mas eu penso que houve essa situação no Jardim do Éden para a gente aprender a não ficar disperso diante de uma situação. Poxa, a gente tem aqui o recurso, a gente tem aqui o que Deus nos deu. Ah, Diego, mas eu não estou bem nas minhas finanças. Mas você tem saúde, você tem recurso. Deus deu recurso. Aí você se dispersa ali, você se dispersar, você vai comer o fruto proibido, vai sentir vergonha e vai ficar pobre, não no sentido apenas financeiro. Então, a dispersão
traz isso, tá? Problemas financeiros, agora vamos entrar no terceiro ponto, que é finanças, tá? Problemas financeiros corroem o emocional. Eu gostaria, pessoal, muito de conhecer uma pessoa, eu gostaria de ter um mentor que me desse uma mentoria falando assim, olha, você não vai ter problemas emocionais se você tiver problema financeiro. Você não vai ter. Eu vou lhe ensinar uma fórmula aqui para você ficar bem emocionalmente sem problema financeiro. Você já vira alguém assim, tranquilo e calmo com problema financeiro? Eu não conheço, pessoal. Para mim é utopia. Pode até ser que alguém viva. Eu não estou falando de alguém desprovido de recursos. Estou falando de pessoa com problema financeiro mesmo, com dívida, com o banco ligando, com um cobrador ali batendo na porta. É impossível uma pessoa. Isso é uma concepção minha, tá? Mas na minha visão, é impossível uma pessoa com problema financeiro ela estar bem emocionalmente. Então, o problema financeiro, ele abala o emocional. E aí, abalando o emocional, sabe o que acontece? Abala a motivação. Porque como que você vai ser motivado se você está abalado emocionalmente? Você não consegue motivação. E aí, quando você não tem motivação, você passa a ter uma mentalidade de escravo. O que é a mentalidade de escravo? Eu não sei nem o que eu vou fazer, eu vou só ter que trabalhar para sobreviver, ao invés da mentalidade de filho. A maioria de vocês tem filhos, né? Hoje foi engraçado. Toda quinta-feira tem uma feira aqui em casa. E eu nunca vou para a feira só. E geralmente, quando eu vou para a feira, que eu vou com a Priscila e com os meninos, a Priscila escolhe as coisas ali, e eu só vou no celularzinho aqui, só passando aproximação. Mas eu nem sei o que ela está comprando. Eu sou um mero ali, passo o celular, vou pagando as coisas e vou botando no carrinho e vou carregando, né? Parece. Beleza. Aí hoje eu fui sozinho, pessoal. Eu fui sozinho para a feira. Os meninos não puderam ir, né? Eu fui sozinho. Aí eu não sabia, fui comprando tudo. Ah, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Moranga, bota 4 aí. Abacaxi, bota não sei o que. Não sabia nem a Inclusive, quantidade. ele quase trouxe a feira todinha, viu? Pois Hoje. é. Aí eu fui lá Eu acho que pagando. vocês podem vir aqui em casa comer fruta, porque ele não tem noção do tanto de fruta que esse homem comprou, não. E aí, Eu pessoal? disse, eita, tu tava estribado nessa feira. E aí eu subi com todas essas frutas, né? Com um monte de subia que cheguei com o carrinho. A piscina, meu Deus, menino, tu comprou. Eu falei, amor, fui ali colocando e tudo. Aí os meninos começaram a pular de alegria. Caramba, tem um monte de fruta e tudo. Aí naquela hora eu olhei e falei assim, caramba, essa é a mentalidade do filho. O filho viu o pai chegando cheio de frutas, não se esforçou em nada para descer, para comprar fruta, nem sabe nem o que foi que aconteceu, mas a fruta chegou aqui, eles vão usufruir disso, e estão super felizes ali, porque o pai endoidou de sair comprando a fruta da feira todinha. Então, quando a gente tem uma mentalidade de filho, é assim, caramba, chegou um carro de frutas, não sei nem como foi que chegou isso aqui, mas chegou e eu vou usufruir. Mentalidade de filho. Caramba, Deus me abençoou, Deus me deu um contrato gigante, Deus me deu uma boa notícia. Ótimo, vou usufruir. Mentalidade de escravo meu Deus, isso aqui será que isso aqui é meu? Ah, vou morrer, vou ter que morrer aqui de me esforçar agora, vou ter que eu vou fazer para. Por quê? Porque você passa de forma inconsciente a se sentir não merecedor, porque aquele ciclo que eu acabei de explicar para vocês, do problema emocional, com o abalo da motivação, com a mentalidade de escravo, traz essa sensação de não merecimento. Eu não mereço isso. Né? Eu não mereço isso. E a gente aqui se divertiu. A gente começou a... Talvez, em outras épocas, a gente ficaria... sei lá, Priscila ia dar minhas contas aqui. É que você chega com isso tudo, precisava disso, que absurdo e tudo, e tal. Então, pessoal, a gente precisa entender que Deus tem o melhor para nós. Mas, mais uma vez falando, o inimigo ataca nas finanças, tá? Aí eu quero fechar essa linha de raciocínio dizendo que o Filho de Deus, ele... Olha que lindo, pessoal. Por favor, tá? Isso aqui foi Deus que me deu essa reflexão de agora. Quando um filho de Deus prospera financeiramente, ele financia a obra de Deus, ele emprega pessoas,
ele ajuda o próximo, ele cria novos projetos e ele torna o mundo melhor. Então, será que o nosso Pai, que é dono de tudo, que criou o Jardim do Éden com toda a provisão possível e impossível, será que ele não quer lhe abençoar em abundância, porque você tem um coração conectado com o dele, para você gerar tudo isso, financiar a obra dele para que a obra se expanda, empregar pessoas, ajudar o próximo? Eu tenho certeza, eu tenho a plena convicção que sim. Então, a área financeira, que é um assunto pouco falado nas igrejas, nos ambientes e tudo, porque tem muito assim, esse ruído, né? Falar de recurso aqui e tal, mas minha visão, tá? Minha visão. Deus quer que você seja próspero financeiramente também. Deus quer que você esteja com a mente conectada com Ele, são os 3 pontos, tá? Mente conectada com Ele. Deus quer que você esteja bem de saúde e Deus quer que você prospere financeiramente, tá? Ok, entendido esses 3 pontos. Agora eu vou falar para vocês quais são as armas certas, tá? Lembra que eu falei nos tópicos, né? Porque colocou ali. Então, eu comecei falando dos ataques, aonde as 3 áreas que o adversário nos ataca, e agora eu vou explicar para vocês quais são as armas. O que armas vocês vão agir, eu também, tá? A primeira arma é a ocupação da mente com o que edifica. Então, a mente, ela não pode ter um espaçozinho que, se tiver, o inimigo entra e começa a ganhar espaço, ele entra no espaço, às vezes, bem pequenininho e começa a ganhar espaço, ocupar tudo. Agora, quando a sua mente está toda ocupada por coisas que edificam, o que é coisas que edificam? Já diz, são coisas construtivas, são coisas que constroem. Então, não tem espaço, pessoal, não tem espaço. Não vai ter acesso. Então, essa é uma arma poderosa, ocupar minha mente com coisas que edificam. Não é ocupar a minha mente a ponto de eu ficar muito ocupado. Não. É ocupar minha mente com coisas que edificam. Segunda, isso aqui parece uma receita, tá? Receitinha ali. Infalível, tá? Segunda, infalível. Oração ao acordar, oração antes das refeições, oração antes das ações e oração ao dormir. Pessoal, você quer estar redondinho com Deus? Pode fazer isso. Acordei, 5 agora. Tomei ar, orei. Antes da refeição, orei. Por quê? Porque eu tô fazendo o Pai Nosso ali. Obrigado pelo pão de cada dia, Deus. Eu tô me mostrando totalmente dependente dele. Até para fazer coisas básicas. Antes de uma ação ali, importante, vou aqui atender um cliente, vou entrar numa reunião complexa, vou chegar na escola do meu filho, e antes de dormir, para agradecer pelo dia, pela oportunidade de ter feito tudo aquilo naquele dia. Pessoal, experimentem fazer isso na vida de vocês, vocês vão ver o que vai acontecer. É incrível, tá? Então, oração. A terceira é muito engraçada, tá? A terceira foi algo que eu descobri, e eu sempre falo isso quando eu vou cuidar das pessoas, que é conversar em espírito com Deus como se ele fosse o seu melhor amigo. Conversar em espírito. Aí imagina aí, pessoal. Se você o seu melhor amigo, pensa em quem é o seu melhor amigo hoje. Pessoa assim que você. Imagina que essa pessoa caminhasse com você todo o tempo. O que você ia fazer? Passar um dia conversando com ela, né? Fulano, e aí, Fulano? Viu aí essa ligação que eu recebi? Tô chata, né? A pessoa me ligando aqui. Não gostei dessa ligação. Né? Mas vai dar tudo certo. Eu sou desse jeito com Deus, pessoal. Eu pareço um pirata com Deus. Assim, eu acordo e falo assim, Deus, eu te amo tanto, Deus. Deus, hoje vai ser meio dureza, mas a gente vai estar contra, né? Você tá comigo, né? Deus, eu vou malhar aqui, vou treinar bíceps. Deus, eu tô com uma preguiça, mas, vai dar tudo certo aqui. Eu fico malhando, Deus, falta só mais 2. Eu passo o dia, pessoal, conversando com Deus, parecendo um pirado ali, mas é engraçado porque, com o tempo, quando você vai exercitando isso, você vai começando a ouvir a voz do Espírito Santo. Vai, malha, já tá terminando. Vai dar tudo certo.
você vai ficar feliz e tudo. Ah, esse negócio aí vai dar tudo certo, né, e tal. Assim, caramba, que incrível, né? O meu melhor amigo aqui. Então, experimentem fazer isso, assim, constantemente, tá? Isso não é oração, tá? A oração tá naquele outro tópico. Parei, fechei. Isso aqui tô de olho aberto aqui, tô dirigindo. Ei, Deus, e aí, eu vou botar essa música aqui, vamos. Então, conversando direto, como se fosse. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai começar a ouvir a voz de Deus, assim, de uma forma tão audível, que a sua mente não vai ter espaço para ocupar pensamentos ruins, porque você passa o dia conversando com Deus, né? E o dia conversando com Ele e ouvindo Ele também, então isso é incrível. Conversar com Deus como seu melhor amigo. A outra arma é leitura bíblica ao acordar e ao dormir. Acordou, orou, vai ali tomar um café, abre a Bíblia no celular, em qualquer lugar. Cuidado que se abrir no celular pode dar a tentação de ir para o Instagram e perde desfoca. Se puder, você não ir pra... abre a Bíblia, lê a Bíblia. No começo, logo a mente já vai absorvendo. E ao dormir, evite estar no celular, porque senão vai ficar com a mente ali acelerada. Guarda o celularzinho ali na cabeceira, pega a Bíblia ali. Vai dar um soninho, pessoal. É bom, sonífero. Não sei você, mas eu morro de sono quando eu vou ler a Bíblia à noite. Vai dar um soninho bom. Vai lá e dorme. A última informação que você absorveu foram o quê? Os versículos. Mente ocupada de novo. Então, infalível. Leitura bíblica acordar. Não precisa nem ler a Bíblia durante o dia. Se quiser ler a Bíblia durante o dia, amém. Que bom, você é crente, de verdade. Se você ler a Bíblia de manhã cedinho acordar e ao dormir, incrível. Você está falando o dia todo com Deus, está ali no movimento. Então, outra arma, igreja semanalmente, tá? Por favor, esse papo de igreja aqui na minha casa, igreja aqui sou eu, igreja aqui. Papo furado, tá? Papo furado. Esses papos aí é do adversáriozinho que tá ganhando uma posição na mente. Igreja semanalmente, pessoal. Falem porque pessoas têm louvor, têm experiência, têm palavra. Eu falo que a igreja é um treinamento magnífico que pessoas que não conhecem a igreja pagam milhões de reais para ter, e a igreja oferece aquilo ali de forma aberta, incrível, e ainda tem a presença de Deus, que é muito mais forte do que um treinamento ali, simplesmente teórico, né? Então, é um ambiente ali que é inexplicável, mas que é extremamente importante a gente estar. É uma arma também, tá? Amigos que possuem a mesma fé, também é uma outra arma. Caminhar com pessoas ali que compactuam da mesma fé e do mesmo propósito. Declaração em voz alta da palavra, uma outra arma. Eu declaro ali em voz alta, porque a minha mente está ouvindo ali, né? O meu ouvido está absorvendo, a minha mente está captando. E o último, ajudar as pessoas sem cessar. Essa é uma arma também infalível. Você quer que o adversário fuja de você, fala assim, não, esse aqui eu não vou, meu Deus, é alguém que está ali sempre semeando, sabe? Sempre ajudando. É impressionante isso. Quanto mais você ajuda, mais você está motivado, mais você está feliz. Você sofre sim ataques, mas você está no fluxo ali de ajudar as pessoas e as pessoas começam a lhe indicar e começam. Então, isso é muito incrível, tá? Eu vou encerrar falando sobre um ataque antes de agir, que essa era a última pauta, e eu vou encerrar agora com a frase, Pri, você vai tocar, tá? A gente falou de arma, então, geralmente, quando a gente olha nessa perspectiva, né, a gente está ali no mecanismo de defesa, né? Ali, poxa, eu vou me defender, eu vou defender minha mente, eu vou me proteger aqui de todo ataque, né? A gente pensa muito no adversário como aquela pessoa que está lhe atacando ali todo o tempo. Mas vocês sabiam, pessoal, que a própria Bíblia diz para a gente invadir também e as portas do inferno não vão prevalecer sobre nós? A Bíblia também fala de ataque. Então, Deus tem falado muito isso na minha vida. Olha, pare de se proteger. Comece a atacar. Comece a ganhar território. Comece a ser você o que ataca e não o que sofre os ataques, né? Eu falei, uau, que incrível. E aí, sabe como você ataca o seu adversário? E às vezes eu brinco sobre isso com a Pri. Eu falo assim, amor, eu tô sempre no ataque contra as forças das trevas, que eu penso que no plano celestial ali, os anjos
de Deus deve falar assim, olha, lá vem o Diego, ó. Vai chegar aqui igual um trator, né? Porque eu estou sempre nesse movimento aqui eu penso assim, cara, hoje eu vou trabalhar. Eu fico imaginando que os anjos ficam falando assim, vai, mais um ataque, mais um ataque. E onde é que é, como a gente ataca? Na influência, pessoal. Na influência. Quando você assume a sua influência, quando você assume quem você é em Deus, você está atacando antes de ser atacado. Isso é uma chave poderosa, tá? Eu me levantei em influência. Eu agora falo para as pessoas de Deus. Eu falo nas minhas mídias. Eu exerço a minha influência. Eu cuido das pessoas que estão sobre a minha responsabilidade. Eu exerço influência sobre a vida dos meus filhos. Eu exerço influência sobre a vida da minha esposa, da minha casa. Eu sou esposo, eu exerço influência sobre a vida do meu marido. Quando eu exerço o meu papel de influência, quando eu me posiciono ali, eu estou atacando. E aí, meus amigos, quando a gente está atacando, a gente passa a ser menos atacado. Porque você está no... É diferente. Imagina você viver assim, ó. Então, imagina o seu adversário tá chegando ali vê assim, ó. O que ele pensa? Eita, olha aí, já está na posição, já está esperando o ataque. Vamos aqui atacar. Vamos que a pessoa já está... Agora, quando você está assim, ó. E aí? Vai vir? Peraí que eu sai da minha frente, que eu estou aqui para... O que acontece? A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que acontece ali? Resistir, fui para cima, saiu. E como é a força do ataque? Influência. Se posicione, tá? Eu vou encerrar com essa frase e a Pri vai continuar. O seu adversário não é o seu dono. Você é escolhido, escolhida, protegido, protegida, e amado e amada. Exerça a sua credencial do céu para acessar todos os tesouros que já estão reservados para você. Então, imagina que você hoje está recebendo um crachá, uma credencial, que você pode, ó, abre a porta, tesouro, abre a porta, tesouro, tem um credencial. Não permita que o seu adversário roube a sua credencial, porque se ele rouba a sua credencial, você não consegue acessar os tesouros. Vai faltar ali validação. E eu profetizo na sua vida que você é protegido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque Deus, Jesus, morreu na cruz há 2000 anos atrás, e esse foi uma das maiores lutas do Satanás para que isso não acontecesse. E Jesus morreu na cruz por você e por mim. E 2000 anos depois, nós estamos aqui para usufruir de tudo que ele tem de melhor para oferecer nessa terra, não é só lá no céu, não, nessa terra, para você e para mim. E quando nós estivermos lá na terra prometida, que ele nos prometeu, nós vamos viver em ruas de ouro, cheios de alegria, sem lágrimas e sem dor. Mas aqui, nós também podemos, e é uma promessa dele, viver o céu na terra com toda a abundância que ele tem reservado para a sua vida. Que Deus te abençoe.